Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, todos os moradores dessa rua que tenham uma noite tranquila e segura no Senhor. Vou estar deixando aqui para nossa meditação nesta noite um versículo aqui de Atos, capítulo 3, no seu versículo 19. Atos, capítulo 3, versículo 19, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. É uma palavra forte, aleluia, que vai dizer assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Amém? Os irmãos podem se sentar. Estamos diante de uma palavra onde Pedro faz um discurso ali no meio daquela multidão, aleluia, quando eles veem o milagre que acontece ali na vida daquele coxo, que era colocado todos os dias ali na porta do templo para pedir esmolas. Aleluia. Ali aquelas pessoas ficaram maravilhadas ao ver aquela pessoa, porque ele era coxo de nascença e ali de repente ele começa a andar. Mas Pedro ali, aleluia, ele começou a pregoar a respeito do arrependimento. Eles estavam ali maravilhados com aquele milagre, mas Pedro queria apresentar, aleluia, algo melhor ali para eles, que era o nosso Senhor Jesus. Aleluia. E naquele momento ele começa a pregoar, a falar sobre a morte, sobre a ressurreição do Senhor. Aleluia. E não é diferente nos dias de hoje. Nós também, como igrejas do Senhor, estamos aqui nesta noite para também apregoar a respeito do arrependimento, a respeito da conversão. Aleluia. Nós estamos aqui para dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e que 1000 anos é como um dia. Aleluia. Estamos aqui também para dizer que Jesus, que o nosso Pai eterno, ele é longânimo, que ele não sente prazer na morte do ímpio, mas tudo que o ímpio precisa fazer é se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, é se arrepender e se converter dos seus pecados, porque um grande preço já foi pago lá na cruz. Em Isaías capítulo 53, no seu versículo 10, vai nos dizer que foi do agrado do Senhor moeu nosso Senhor Jesus. E outro dia eu estava meditando acerca dessa palavra, quando alguém vai numa lanchonete e ali eles pedem um suco de cana, né, pastor Paulo? O processo ali que aquela cana vai passando, o processo que ela vai passando, até que saia todo o caldo daquela cana. E ali a pessoa pode ali estar tomando aquele suco. Agora imagina o nosso Senhor Jesus naquela cruz do Calvário. Se a própria palavra, aleluia, está dizendo que foi do agrado do Senhor moê-lo, por amor de nós, aleluia. Imagine a dor, o sofrimento que ele passou ali naquele momento. Que quando aqueles soldados foram ali e enfiaram aquela lança do lado dele, já não tinha mais sangue. Aleluia. O que saiu dele ali foi água. A gente pode parar para pensar que o nosso Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Porque se foi do agrado dele moer o nosso Senhor Jesus, nós podemos ver que a sua justiça e a sua ira estava sobre o nosso Senhor, para que hoje nós podemos obter a graça que não foi de graça. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Para nós obtermos um favor imerecido, alguém teve que sofrer. E foi esse Jesus, aleluia, que Pedro apresentou para aquela multidão que estava atônita por causa daquele milagre, ao ver aquele homem coxo, que vivia na porta daquele templo, pedindo esmola para poder se alimentar. Aleluia. Onde eles olham para aquele homem e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Aleluia. E nesta noite eu também te falo, você que se encontra prostrado,
Você que um dia estava caminhando e por algum motivo você parou, levanta em nome de Jesus. Você que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, levanta a sua mão, aleluia, e o aceite onde quer que você esteja, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, levanta. O fim está próximo, aleluia. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Quem ficar nessa terra vai ser um momento de muito sofrimento. Aleluia. Nós olhamos para um lado e para o outro, nós vemos que tudo está se cumprindo. A palavra do Senhor está se cumprindo a cada dia. E é nossa obrigação nos importarmos com a nossa alma, dar valor para aquele, aleluia, que morreu naquela cruz do Calvário, por amor de mim, por amor de ti, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou para poder te justificar diante do Pai, porque um dia nós estávamos separados do Senhor. Um dia, por causa dos nossos pecados, nós estávamos separados. Mas Deus enviou alguém por um amor tão grande que a gente não sabe nem explicar. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. A gente não sabe explicar quão grande é esse amor por nós. Para que nós fôssemos justificados, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai, para que nós nos tornássemos co-herdeiros do Senhor. Aleluia. Para que nós fôssemos enxertados, aleluia, na videira verdadeira. Aleluia. Porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados, aleluia. E sobre as suas feridas, nós fomos sarados. Aleluia. E aqui dentro desta palavra, nós vamos ver que Pedro, ele não era aquela pessoa inteligente para estar ali apregoando para uma multidão. Que quando eles viram aquele homem falando do amor de Jesus, de tudo que aconteceu, aquele povo ficou atônito, aleluia. Mas quando Deus entra na vida de um homem e de uma mulher, Ele muda a história. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Ele muda o quadro. Aleluia. Ele transforma. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. E ali muitas almas puderam se render aos pés do nosso Senhor Jesus. E a palavra para o nosso coração nesta noite é: arrependei-vos e convertei-vos. Aleluia. Glória a Deus. Para que sejam apagados vossos pecados. Porque a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, o seu nome é escrito no livro da vida. E o Senhor ali vai apagar o seu pecado, aquilo que você cometeu, e vai vir um tempo de refrigério para a sua alma. E nós devemos nos preocupar com a nossa alma, porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Do que adianta? Nós não estamos aqui somente de passagem, aleluia. Nós temos aqui um dever, aleluia, que é glorificar o santo nome do Senhor, ganhar alma para o reino do Pai, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Mas tem algo muito importante em nós que Deus ama, que é a nossa alma, e Ele não quer que ninguém se perca, Ele não sente prazer, aleluia, Ele quer que todos venham ser salvos, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Ele quer que todos, aleluia, vai morar nessa morada onde Ele preparou, onde lá em João 14 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Mas para poder chegar na casa do Pai e morar neste lindo lugar, é necessário arrependimento, é necessário, aleluia, a conversão, é necessário ter Jesus como condutor da sua vida. É necessário ter Jesus no seu barco, tomando a direção, aleluia. É necessário ter Jesus guiando a sua vida, governando os seus passos, aonde quer que você for. É necessário ter Jesus, é necessário viver uma vida de obediência, uma vida de renúncia, é necessário tomar a sua cruz a cada dia e seguir.
Aleluia! Louvado seja Deus! Muitos dizem que há vários caminhos para chegar no reino dos céus, mas são pessoas que estão enganadas, porque a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar ao Pai se não for por Ele. Então, se nesta noite, você que está na sua casa, que ainda não serve o nosso Senhor Jesus, que tem o desejo, aleluia, de entregar a sua vida, aleluia, ao Senhor, que tem o desejo de ir morar no céu, porque todos têm, mas viver uma vida de renúncia para Jesus, aí a pessoa já quer andar por outro caminho. Mas quem conduz a vida do ser humano é o Espírito Santo de Deus a partir do momento que você faz uma escolha. Você ainda que não serve o Senhor, você ainda tem o livre-arbítrio. Você pode estar escolhendo entre ir para o céu ou ir para outro lugar chamado Hades, chamado inferno, ou lago de fogo, né? Mas se você quiser Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, aleluia, você na sua casa mesmo pode confessar os seus pecados ao Senhor e o aceitar como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele está de braços abertos, aleluia, para receber todo aquele, aleluia, que vem a Ele com um coração sincero, que venha Ele com um coração arrependido, com um coração aberto, para Ele entrar e fazer morada, aleluia. Para Ele entrar e mudar a história, aleluia. Porque nós vivemos os últimos dias da igreja na face da terra, e o mundo está se tornando um caos. O desespero tem batido no coração das pessoas, a ponto delas tentarem tirar a própria vida, a ponto de tirar a própria vida, aleluia, a ponto de se enfiar no alcoolismo, para achar, aleluia, que aquilo vai trazer paz. Nós sabemos que o único que pode nos dar a paz é Jesus, porque o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, o único que pode, aleluia, trazer a paz que o ser humano, que a humanidade, que o mundo está necessitando, é Jesus. O único que pode trazer o conforto, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, é Jesus. O único que pode, aleluia, alegrar, tirar a tristeza, a dor, os ressentimentos, as mágoas, é Jesus. Mas é necessário um conserto. É necessário abrir o coração e deixar o Senhor entrar. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, aleluia. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está todos os dias na porta do seu coração batendo. Todos os dias. Mas o único que pode deixar ele entrar é você. O único que pode deixar ele fazer morada é você. Aleluia. Ninguém pode ir lá e abrir o seu coração e colocar Jesus lá dentro. Mas você pode. Você pode, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de seus santos profetas desde o princípio. Desde o princípio está sendo pregado a respeito do nosso Senhor Jesus. Nós sabemos sobre a história de Noé, sobre a arca. Nós sabemos que o Senhor mandou um dilúvio para que tudo que houvesse naquele tempo fosse destruído. E foram 100 anos da construção daquela arca. Pelo fato daquela época não chovia, né? O povo não acreditou em Noé. Mas chegou o tempo em que Noé e sua família e os animais entraram na arca. E o próprio Deus fechou a arca por fora. Imagine o desespero daquela pessoa, aleluia, daquele povo, quando começou a chover, que eles olharam para um lado e para o outro. Noé realmente estava falando a verdade. E começou aquela enchente. E o desespero para onde ir. Foram quando eles começaram a bater na porta pedindo para entrar. Só que já era tarde demais, aleluia.
Oh, Deus. Não é diferente no dia de hoje. Jesus está sendo pregado e muitas das vezes as pessoas olham para a gente e perguntam: cadê esse Jesus? Que tantos crentes falam e que não volta. Jesus pode voltar para uma pessoa ou para outra através da morte. E será que está preparado para esta vinda? Mas o arrebatamento ele é notório. Hoje nós também estamos pregando a respeito do Senhor. Não seja como aquelas virgens imprudentes que não tinham lamparina, que não tinham óleo na sua lamparina. E quando o noivo chegou, elas ficaram na porta. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. Abre-nos a porta, Senhor. E assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. A porta vai estar fechada. E você que ainda não fez um concerto com o Senhor, abre o coração e deixa ele entrar. Para que quando você não vier bater na porta, não seja tarde. Para que você venha, aleluia, herdar o reino dos céus. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Que esta palavra nesta noite possa adentrar no seu coração e fazer morada, e mudar a sua história. Que ela possa, aleluia, de alguma forma, aleluia, transformar. Porque tudo que nós precisamos é de uma transformação de dentro para fora. Para que o Senhor possa, aleluia, nos conduzir por este caminho. Pelo tempo da graça, que é o que nós estamos vivendo. Pela graça nós somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Não é pelas nossas obras, para que nós venhamos nos gloriar diante do Pai naquele grande dia. Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo. Não. Nós somos salvos por Jesus Cristo, que é o que está dizendo aqui, que vai chegar o tempo de todas as coisas. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós vamos ter que nos apresentar a Ele diante dele um dia, né? Para ali nós recebermos as nossas recompensas, conforme aquilo que nós fizemos. E hoje a palavra está sendo pregada mais uma vez. Já não há mais quase ninguém inocente nesse mundo. A palavra está sendo pregada. Cabe a você abrir o coração para o Senhor entrar. Arrependei-vos e convertei-vos dos seus maus caminhos, para que haja salvação em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Este culto nesta noite não foi por acaso, aleluia. Deus lhe revelou este lugar, porque eu creio que Deus lhe falou em muitos corações aqui nesta noite. A palavra de Deus vai dizer em Amós, capítulo 8, versículo 11, vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, mas não fome de pão e nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. A palavra que nós ouvimos aqui nesta noite é uma palavra que alimenta a nossa alma e o nosso espírito, aleluia, e nos ajuda a nos aproximar do Senhor. Porque a palavra ela nos traz o entendimento que nós precisamos de nos arrepender, que nós precisamos, aleluia, de nos converter, para que seja apagado os nossos pecados. Jesus ele não quer somente perdoar, mas Jesus quer perdoar e apagar os seus pecados. Jesus quer lançar no mar do esquecimento aquilo que nós temos feito, aquilo que nós temos praticado, que não tem levado o nome de Deus. A palavra vai dizer, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que aquilo que era contra nós foi cravado na cruz do Calvário, aleluia. Nós tínhamos uma dívida com Deus, mas essa dívida foi paga na cruz do Calvário. E hoje nós temos a oportunidade de aceitarmos o Senhor como nosso suficiente Salvador. Glórias a Deus. Essa palavra vem por amor a você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
Jesus, ele está voltando. Jesus, ele está às portas, aleluia. Nós podemos ver todos os sinais que estão acontecendo, está se cumprindo em nossos dias. Glória a Deus. Foi falado aqui sobre Noé. Noé, quando ele constrói aquela arca, ele passa 120 anos sendo um pregoeiro da justiça, dizendo: Deus vai enviar o dilúvio, Deus vai acabar com a humanidade, Deus vai enviar o dilúvio, Deus vai destruir toda a raça humana. E quando chega o tempo, aleluia, Deus, ele envia todos os animais para entrar na arca, e aqueles animais também foram um sinal para o povo, para a geração daquela época, mas o povo vendo, o povo não deu credibilidade. E quando os animais entraram na arca, eu vejo que Deus é tão longânimo, Deus, ele é tão bom, Deus, ele é tão maravilhoso, que mesmo os animais entrando na arca, passando pela cidade, o povo viu. Deus ainda deu mais 7 dias para o povo se arrepender. Deus deu mais 7 dias para que o povo pudesse pensar, para que o povo pudesse analisar. Mas passando 7 dias, aleluia, somente 8 almas se salvaram naquele dia. E essas almas entraram na arca, aleluia, glórias a Deus, e veio o dilúvio. O arrebatamento da igreja, aleluia, será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Ali é um protótipo do arrebatamento. A igreja estará subindo, o fogo estará descendo, aleluia. E você, aleluia, que teve oportunidade e não se arrependeu, glória a Deus, naquele dia, você, aleluia, vai gritar, você vai pedir socorro, mas não vai ter socorro naquele dia. Porque Deus, ele tem dado oportunidade. Hoje nós estamos aqui na rua, nós podíamos estar no conforto do nosso lar, nós podíamos estar descansando o nosso corpo físico, aleluia, mas nós estamos na obediência do Senhor. Estamos, aleluia, fazendo o mandamento do Senhor Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero louvar a Deus nesta noite, por essa oportunidade de estarmos aqui nessa rua, glorificando o nome do Senhor, aleluia. Quero louvar a Deus por você que parou para ouvir esta mensagem nesta noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Pastor Eliseu. Aleluia, culto maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus falou nos corações. Eu tenho certeza que Deus recebeu no seu trono de glória o propósito que cada vida que compareceu, que não me disse esforço para estar aqui. Nos resta agradecer a Deus e entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Aonde você estiver, decida-se por Jesus, porque Ele é o único caminho que leva ao céu. Amém? Oremos, Pai querido, em cuja presença nós estamos te louvando. Nós queremos te agradecer por tudo que aconteceu neste lugar, Senhor. Os hinos que foram entoados. Ó Pai querido, a palavra do Senhor que foi pregada, Senhor. Senhor, toma agora em tuas mãos este amado ouvinte da tua palavra que está orando comigo no seu lar, na sua família. Eu não sei qual a necessidade, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um e principalmente a necessidade de perdão, a necessidade de morar no céu. Senhor amado, abre as portas, cura os enfermos, realiza, ó Pai, tudo, ó Pai, que esta vida está precisando, mas em especial o encontro contigo. Senhor, ao sair daqui também, nos leve em paz até os nossos lares. Acampa os teus anjos nos protegendo, ó Pai, nos dê uma noite com a tua presença nos protegendo, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós lhe pedimos. Amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho Salvador,